trazido em corpo mental. Lembra que eu comentei? Por que eu comentei? Porque se eu não entendo o que é corpo mental, como é que é o corpo mental de um encarnado que eu trago a espiritualidade para uma manifestação por um médium de psicofonia? Como é que se manifestam os encarnados? Manifestam-se muito bem. Esse é um outro tema. Reforçando-se a perspectiva de adiantamento espiritual. Outra coisa, ele pediu, falando conosco. Eu gostaria de não lembrar de nada disso. Ou seja, ele reencarnou. Tinha um corpo físico que limita a memória. Mas como ele estava aprisionado no passado, lembrava de tudo, sabia de tudo. E ele não gostava de nada do que ele estava lembrando, vivendo, recordando. E aí o que acontece? Ele pede se havia alguma maneira, e você pode apagar essa memória. Despolarização dos estímulos da memória. É como um disco rígido, você deleta informação. Como? Orando e impondo as mãos. Limpa o drive, limpa entre aspas. Pois bem, e o que foi feito? Lembram da ideia de que ele não estava devidamente acoplado? Que ele ficava meio que folha seca ao vento? E aí ele é acoplado veementemente, com a ajuda da equipe encarnada. Muito bem, o que acontece? No outro dia, a Joana recebe um telefonema da tia. Joana, o que vocês fizeram? Nesse tom. Nada, tia, nada, só rezamos. Pensando, coitada da Joana, que sabe lá o que tinha acontecido de ontem para hoje, não é? Aí a tia fala exatamente assim, Joana, mas que reza forte. Por que, tia? Olha, ele é outra pessoa. Antes ele ficava pelos cantos da casa, parecia um bichinho, não interagia com ninguém, nem com os próprios pais. Hoje você olha nos olhos dele, você vê uma criança, como as outras. Então, gente, esse foi o nosso primeiro caso, e de certo modo foi o convite a darmos atenção a esse problema do TEA, que dessa ocasião até hoje vem como que crescendo, alguma coisa digna de uma interrupção. Deixa eu só perguntar, a ideia de uma pausa, são duas, posso ir? Não, eu digo para mim mesmo. Vamos fazer assim, estava combinado 3 horas. Tá ótimo. Não, era só para saber, para eu olhar no relógio. 3 horas. Então, falou em café, olha aí, ó. Seguindo, olha lá. A reza forte. A criança acordou no dia seguinte, completamente modificada, com desaparecimento de quase todos os sintomas de autismo nos 2 meses seguintes, e assim se mantém há quase 12 anos. Então, queridos, autismo, pela medicina, pela ciência, não tem cura. É uma questão permanente. Por quê? Porque ela tem também uma base biológica, genética, provavelmente. Mas o que a medicina atual conhece de abordagem mediúnica, espírita, para tratamento desses casos? Nada. Uma sementinha ou outra que alguém leva e partilha, como nós vimos de manhã. Então, essa é a ideia. Não é? Quando você tem um transtorno com problemas biológicos, genéticos determinados ou não, é mais difícil a melhora clínica.
mas nós estamos vendo casos isolados. E quando não vemos casos bem esparsos de cura, nós vemos de melhora clínica, como vocês vão ver daqui a pouco, antes das 3 horas. Entenderam a ideia? Mas se você disser não, autismo tem cura, pela medicina ainda não. Mas a medicina de hoje é apenas linda, a medicina de hoje. Daqui a 10 anos, hoje nós fazemos algo que aqui a 10 anos atrás nós nem sonhávamos. Ou seja, progresso da ciência. Então, mais um caso para nós. Entenderam a ideia? Muito bem. Aí a Joana passou a receber aulas grátis. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira. A Joana hoje, ela está em Beirute, no Líbano. Ela é psiquiatra da Cruz Vermelha Internacional. Saiu do Azerbaijão em guerra, a guerra acabou, e pela mesma Cruz Vermelha Internacional, ela está em, que eles chamam assim, de missão num outro país. E ela vai revezando as missões, com a base que ela, a vida, deu a ela para despertar dentro dela aquilo que pudesse trazer benefícios às pessoas. Muito bem, seguindo adiante. Comentários: doença mental grave, hoje eu diria transtorno mental grave, de causa desconhecida pela medicina e sem tratamento específico. Caso revela aspectos espirituais importantes que, uma vez tratados, resultaram em acentuada melhora do quadro clínico. Eu não posso dizer de cura. Agora, para os pais e os profissionais que conheciam Carlinhos, eles procuram explicações até hoje. Como no outro dia era outra criança, para resumir. Muito bem, desde então, diversos outros casos. Só um pouquinho. Muito bem, esse é um caso do consultório. Uma pessoa, a mãe e o pai vieram para uma consulta e trouxeram o Lucas. Eu fiquei muito impressionado. Esse caso deve ter uns 5 anos. Ele tinha todo um excesso de movimentações, como o vídeo que ela me mandou depois mostra. E ele, assim, dava como que gritos, mostrando todo um grande desconforto dele. E ela vinha de colegas médicos muito experientes nesta área. Vários medicamentos, melhora mínima. E aí souberam que havia um médico que, não sendo psiquiatra, mesmo assim, procurava ajudar casos de crianças com transtornos mentais. E aí o que acontece? Conhecemos o caso no consultório, conversamos muito. Foi uma única vez ao consultório, porque eles queriam que eu conhecesse de perto a criança. Ficamos meio que amigos, até porque ela me manda um vídeo. Deixa eu ver se vai aparecer. Ele está aos gritos, é que o som não está aberto aqui. Oi? Isso é em casa, no dia a dia. Esse caso foi muito emblemático, porque, para muitos casos, além de cuidar de espíritos em grande quantidade, vinculados fluidicamente ao espírito reencarnado que hoje sofre de um mal qualquer,
nós podemos... Dá para ouvir um pouquinho, né? Então, gente, abrimos o caso na primeira oportunidade. Olha o jeito de comentar. Por que significa abrir o caso? Porque nós não ficamos esperando a espiritualidade, quando ela pudesse cuidar dele, às vezes até sem que tomássemos conhecimento. É uma outra dinâmica. Eu preciso, como médico, abrir caso a caso. Tocar o telefone, ele tilinta para Carlinhos, para Lucas, para qualquer um. Não pensem que a espiritualidade tem qualquer reticência em relação a isto. Desde que, claro, o grupo tem ideia de como lidar com aquilo que vem, que vai ser visto quando você levanta o véu de cada caso. Cada caso é um caso. Por isso tem que individualizar para um melhor cuidado. Você tem várias pessoas com câncer de estômago, mas cada um você tem um indivíduo, uma pessoa e um tipo de neoplasia, com ou sem envolvimento de outros órgãos. Então, se vai ser cirurgia, gastrectomia total, se vai ser poliquimioterapia, o que vai ser? Você precisa conhecer o caso e individualizar o melhor esquema terapêutico para ele ou para ela. Então, aqui não é diferente. Por isso que nós movimentamos. Essa é uma outra fase. Existe mediunidade fenomênica, existe mediunidade missionária, existe mediunidade de parceria. Temos que conversar sobre isto. Aqui é mediunidade de parceria entre o mundo espiritual e o plano físico. É um mundo só. Nós temos que dividir estrategicamente, não é? Mas, se pensarmos bem, não é? Há toda uma interação para as questões do sofrimento e para as questões da redenção humana, dito de um certo modo. Então, queridos, o que acontece? Guerra. Piloto de aviação. Gente, nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Os efeitos estão aqui. As consequências ainda perduram. Guerra do Vietnã, Guerra do Camboja, invasão do Iraque, do Afeganistão, agora a Ucrânia. Tudo isso, armistício, tratado de paz, cessar fogo, maravilha, mas aguardemos as consequências, que podem perdurar por algumas vidas de cada um dos protagonistas. É o que acontece. Então, a memória é apagada providencialmente. É misericórdia do alto esse apagamento. Mas uma coisa é o apagamento e nós não nos lembrarmos. Outra coisa é quitação de dívida. Outra coisa. Então, queridos, cuidamos. Outra hora vamos ver como, talvez amanhã, mas talvez um pouco hoje, porque nem todo mundo de hoje vai estar amanhã. Como lidar. Você já imaginou 3 médiuns confiáveis, preparados, quando você abre um caso como este, e aí os médiuns veem o cenário, 300 espíritos desencarnados, ligados a um paciente. E aí como é que você vai fazer? Você vai fazer fila atrás de cada médium? 100 espíritos para cada 3 médiuns? Não dá. Você vai ter reunião para um caso até o fim do ano. Não é mais para ser assim. Não precisa ser assim. Em primeiro lugar, porque o mundo maior tem recursos que as pessoas não conhecem ainda. Mas também porque há recursos do lado de cá. Que você pode, vou usar apenas uma ideia para irmos ventilando. Campo. Efeito de campo. Campo gravitacional, nós sabemos o que é. Campo eletromagnético também. Campo nuclear, da física nuclear forte, nuclear fraco, são os 4 grandes campos
forças ou interações do universo. Só que você pode, não existe ideoplastia. Ah, mas eu não estudei isso na doutrina espírita. Não é então não. Ah lá, é lá que está. André Luiz. Convidaram André Luiz, quando ele era do primeiro ano, segundo ano, olha, nós vamos atender aqui um contexto, crie mentalmente uma natureza linda nesse lugar. Ele esboça e não consegue, esboça e não consegue, até que ele se lembra dos jardins da casa da avó. E aí ele lembra dos detalhes e plasma, e aí deu certo. Queridos, nós precisamos conhecer ideoplastia. Vocês vão ver um dos casos onde isso foi muito marcante. Então, eu posso ideoplasticamente criar um campo enorme no mundo espiritual, com uma forma geométrica que eu escolho, de geometria elementar, que nós todos aprendíamos nos primeiros anos da escola. Só que no mundo espiritual e com uma veemência própria, para aquilo ter o resultado esperado. E você inclui aqueles 300 espíritos naquele campo. Vocês vão achar que eu vim de onde não sei, mas assim, você enche o campo de amor, de fraternidade, de luminescência moral. Será que eu estou usando palavras indevidas? Isso tudo não existe? E aí, meus amigos, quando você inclui eles todos naquele campo, e uma coisa é o campo que nós criamos encarnados, e vocês pensam que a espiritualidade está de braços cruzados, olhando para ver os resultados? Não, são eles que nos mostraram esse caminho. Foram eles, continuam sendo eles, porque tudo isso é um processo que vai se aperfeiçoando com o tempo, como qualquer coisa. O médico de 20 anos atrás, ele não pode ser o mesmo médico de hoje, nem de 20 anos depois. A enfermeira não pode. O médium de hoje, ele é um. Daqui a 10 anos é outro. Tem que ser. Ele estudou mais, ele teve experiências, ouviu falar, hoje tem live disso, tem daquilo, sabe? Não pode. Não é chegar no centro espírita, cumprimentar todo mundo e dar passividade. Isso é muito bom, não diga outra coisa, mas não é só isso. E é um crescimento dele em dois grandes sentidos, ou dela, o crescimento moral. Por isso que uma reunião mediúnica hoje é uma, com a mesma equipe daqui a 5 anos tem que ser outra. Porque houve um progresso de todos. Uns mais, outros menos, mas o resultado final mudou. Então, é uma mudança moral dos integrantes, incluindo necessariamente os dirigentes, e uma mudança na sensibilidade, no aparato mediúnico. Entende o que eu quero dizer? Não existe a ideia de antenas psíquicas, não é? As antenas se desenvolvem, podem ser polidas, podem ser aperfeiçoadas, modificadas, para que o trabalho progrida, seja cada vez mais útil. Não é o que se deseja? Muito bem, vamos adiante. O que acontece? Ele melhorou muito. Por quê? Porque houve uma melhora simultânea de todos aqueles que viveram aquele sofrimento todo. Então, o fluido da equipe encarnada é um tesouro. O mundo espiritual não tem este tesouro. Por isso que a reunião mediúnica se dá na condição nossa, porque todos ali são doadores de fluidos magnéticos, fluidos vitais. Quando você usa, por exemplo, a ideoplastia, sendo um encarnado,
você está ideoplastizando com o fluido magnético de toda a equipe. E aí o efeito é um efeito que é o desejável. Então, queridos, o que aconteceu aqui? Aquelas questões todas, eles foram recebendo, basta entrarem dentro do campo, ou o campo acolher a todos, envolver a todos, que eles começam, aos olhos dos médiuns com vidência, eles começam a se modificar. Muitos deles, sangrando, param de sangrar, começam a mexer os pezinhos, começam a olhar para o lado, tipo, o que aconteceu comigo? Eu vou falar uma coisa, vocês vão achar que é do outro mundo, mas pior é o que... sei lá, 2014, um avião MH-70 da Malaysian Airlines é atingido por um míssil por rebeldes do sul da Ucrânia, a mando da Rússia. Morreram 300 pessoas. Contarei essa história com detalhes, 2000 e qualquer coisa. Mas a ideia qual é? Naquela quinta-feira, quando o mundo soube do fato, o que o grupo fez? Buscamos a reunião, a equipe de quinta-feira de tarde, soubemos de manhã. Organizamos o atendimento, eu tenho todos os dados aqui, mensagens psicografadas das vítimas, online, enquanto nós estávamos na reunião. Benfeitores vindo agradecer a dedicação fluídica para eles poderem cumprir e beneficiar aquelas vítimas todas que morreram como toda queda de avião, de grandes proporções, de grandes alturas. E aí o que acontece? Olha o telefone tocando daqui para lá. Se deixar, eles intuem. Olha, quem sabe meu irmão, abre isso aqui, abre isso ali, olha que problema. Mas se os irmãos não estiverem familiarizados, ele não. Aí fica o quê? Notícia da Globo, da outra empresa, semana que vem, um mês depois, ninguém fala nisso. Onde ficam os 300 que caíram, que morreram de uma hora para outra? Como o de Congonhas, da TAM, como aquele que foi atingido no centro-oeste por um aviãozinho americano e caiu, morreram todos. O que se faz? Atende. Abre, em vez de abrir para o Carlinhos, reserva um espaço e abre para a Boate Kiss, abre para Brumadinho. O que é isso? Gente, pessoas iguais a nós. Vocês pensam que todo mundo acorda, ai, que bom que eu desencarnei? Vocês acham que é simples assim? Por que nós comentávamos que as regiões de umbral médio, umbral inferior, trevas e regiões ainda mais difíceis, elas são as mais populosas? Porque está tudo por ser feito. E os espíritas, quem somos? Pouquinhos. Olhem quanto trabalho. Não é? Quanto mais estudo, mais preparo, mais dedicação, mais atenuações nós vamos ver de tudo isto. Por isso que o telefone precisa chamar daqui para cá, para lá. Quando é daqui para lá, é daqui para o lado, só porque é do plano físico para o mundo espiritual. Está tudo pendente. Claro que aqueles que estão melhores espiritualmente podem se dar conta, despertam, se erguem por condições pessoais e deixam aquela topografia do desastre. Mas de regra não é assim.
E nós estamos, assim, quando eu digo para vocês, como comentava antes, que autismo é uma espécie de uma prioridade hoje, mas é em meio a tantas coisas que a mesma reunião mediúnica cuida. É a paciente com neoplasia metastática, é a pessoa com depressão grave, que tentou suicídio 2 ou 3 vezes, para que não cometa de novo. O que acontece? De onde vem a depressão? Na psiquiatria convencional, eles acham que é a deficiência dos neurotransmissores. E tem mesmo. Mas enquanto a maior parte da psiquiatria e dos colegas acreditam que isso seja a verdadeira etiologia, na verdade é efeito, porque as causas são espirituais. Ninguém tem síndrome de ansiedade generalizada, esquizofrenia, dependência química, bipolaridade, síndrome do pânico, TDAH, sem espíritos, sem culpa, sem responsabilidade. Quando eu digo culpa, não é o sentimento é a questão moral pendente. Abra na sua equipe, preparemos equipes para tal, e nós vamos ver que os benfeitores só estão esperando. Nós é que estamos, sabe, preocupados com as nossas coisas da vida pessoal. Oi? Ou com medo de ser julgado. De ser? Julgado. Pode ser. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Deu para pensar nessas coisas? Então, queridos, vamos lá mais um pouquinho. Então, aqui, ó, ele já nos braços da avó, bem melhor, ele é um autista severo. Agora ele é um autista moderado, mas o autismo continua. E aqui é a mãezinha dele, ficou para trás. Essa é a avó também. São 2 imagens da avó. Ele no colo, e o que foi proposto para ele depois daquela desobsessão, depois mais de uma, porque como o quadro clínico era muito acentuado, nós temos que repetir. Porque a nossa história pregressa é muito longa. Não podemos pensar que numa reunião mediúnica nós vamos resolver milênios. Podemos encaminhar muito bem questões de séculos, mas milênios ou dezenas de milênios é uma outra história. Tem muitas pessoas aqui que comprometeram-se muito em capela. E não é porque mudaram para a Terra que as coisas deixaram de ser seus compromissos, suas dificuldades. Só para levantar uma outra questão. Então, dependendo do caso, nós vamos poder ver isso um pouco amanhã, a ideia de como critérios para você repetir atendimento. Entende? Não é para fazer um atendimento, esperar, claro, pelo melhor, mas se afastar. A casa espírita é para estar aberta. Não é? O contato daqueles que estão trabalhando na área é para estarem aberto. Querem ver um outro cenário? Vocês talvez, não sei, se surpreendam. Vocês leram Memórias de um Suicida? Dona Ivone do Amaral Pereira, Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, falando. Ele era um idoso, poeta, literário, portanto, escritor português, e aí, bem velhinho, ele fica cego dos 2 olhos. Não digo materialista, mas não espiritualista, que é outra coisa. Ele se desespera diante da falta de visão, que era, claro, uma expiação e uma prova. E desconhecendo a doutrina espírita é mais difícil. Ele comete suicídio. E Dona Ivone relata, ele com Dona Ivone, tudo o que aconteceu da sua história, e fala para nós, é ele que introduz o vale dos suicidas.
Qual é o que acontece no mundo hoje? O livro já tem décadas, não é? Só para vocês terem uma ideia, gente, sobre que mundo é esse e o convite à dedicação ao trabalho de caridade nos moldes da doutrina espírita. 2022, 1.200.000 casos de suicídio. Estamos em 11 de fevereiro. Nós já temos centenas de milhares de suicídios. Querem ver outro atestado sobre que mundo é esse? Me permitam levantar essa questão. 2022, 44 milhões de abortos induzidos no mundo. O que é isto? Nós precisamos trabalhar tudo isto. O que vocês acham que acontecia com os suicidas e acontece até hoje? Aos milhões. Por que eu introduzi ou lembrei a ideia de umbral inferior, trevas e abismo, como os lugares mais populosos? A imensa maioria dos suicidas desce. Já viviam doenças, transtornos, depressões importantes. Tudo se agrava pelo suicídio, salvo uma situação rara ou outra. O que acontece com os abortados, alijados do ventre materno? Pela violência da curetagem uterina ou do uso de uma substância indutora do suicídio. São pessoas iguaizinhas a nós. As almas, os espíritos são os mesmos, num empenho para voltarem à vida, e são protelados. Vão para o mundo espiritual e vivem um sofrimento enorme, salvo um ou outro que já tinha elevação, já tinha capacidade de perdoar os protagonistas que o retiraram do útero da mãe prevista. Enfim, essa é uma outra questão. Suicídio, reunião mediúnica. De um tempo para cá, Dona Ivone junto, ela e outros espíritos, Dr. Bezerra tinha que estar, Eurípides Barçanufo, vários outros. Projeto da Casa Espírita. Você divulga no Facebook ou na plataforma que você quiser. Olha, o grupo vai atender, resgatar todos os casos de suicídios que vocês conhecem. Me enviem os nomes e, se quiserem, as datas e os lugares onde essas pessoas viviam. Na primeira reunião, 2 meses depois de, vou usar o termo, arrecadação de casos, eram 480. Numa reunião mediúnica, sob a supervisão apropriada, todos eles foram lembrados pelos seus respectivos nomes e incluídos num campo semelhante ao que eu comentei antes, mas muito maior, porque era um contingente maior e com um tipo de sofrimento específico, que é o sofrimento pós-suicídio. E os médiuns de evidência observando as mudanças, mas depois das mudanças dentro do campo, o campo todo é movimentado e erguido. E aí você abre, e os hospitais e os postos de auxílio, nas esferas um pouco mais evoluídas, mas ainda próximas da crosta, abertas para receber todo mundo. E as equipes da espiritualidade prontas para continuarem cuidando deles. Em vez de eles estarem lá no vale descrito por Camilo Cândido Botelho, você entra no vale, e eu vou usar uma expressão, retira
se não todo mundo, mas todo mundo que possa, por aquela equipe, naquela altura, recebendo o devido auxílio, serem levados para o alto. Vocês já imaginaram o que isto é para cada um? Vocês já imaginaram como seria difícil atender tanta gente, distribuindo eles todos por benfeitores? Olha, você vai numa reunião em Vitória, você vai lá em Belo Horizonte, você vai aqui, vai ali, vamos levar de maca, vamos levar desse modo ou de outro. Se você usa campos magnéticos, tem nada demais, é coisa da natureza, é coisa simples, são elementares até, porque o que mais importa não é a capacidade mental, intelectual, é o afeto, é a proposta, é o objetivo, é o sentimento. Enfim. Vamos adiante mais um pouquinho. Posso contar? Eu estava saindo de uma reunião num centro espírita na Barra da Tijuca, até uma moça veio falar comigo agora há pouco, antes do intervalo, mas depois tivemos umas fotografias, depois eu não a vi mais, mas ela era desse centro, pelo menos foi em uma altura. Aí eu estava saindo pelo corredor, depois de ter feito um estudo, uma palestrinha, espírita, claro, veio um senhor, porque o que eu tinha falado era sobre medicina da alma. Aí essas coisas brotaram, claro. Sérgio, eu tenho uma amiga que ela tem um filho que tem um problema médico muito sério, e eu me lembrei muito dela e dele, o filho, quando ouvia você falar. Olha como as coisas acontecem, né? E aí eu peguei um cartão, parei para conversar com ele, um cartãozinho que tem meu telefone, falei, olha, entrega para ela, pede para ela me escrever. Enfim, ela me escreve, me manda um e-mail e pergunta se nós podíamos ajudar esse jovem menino. Essa é a foto do Lucas, de 4 anos, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Pois bem, o que acontece? Você olha para a foto, não parece que tem nada assim mais sério ou preocupante, né? E aí o que acontece? Ela manda por e-mail, Lucas, Rio de Janeiro, 4 anos, retardo mental, hoje a expressão é outra, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços. E ela escreveu, pais com imensas dificuldades de cuidar dele, separação do casal, ideias suicidas da mãe e do pai ao mesmo tempo. Eu só vi isso 2 vezes na vida. Uma era em relação aos 2 pais, outra era da mãe com a criança. Enfim, eu vou contar também esse outro caso, eu acho. 00:30 ou coisa assim. E aí, vejam só, eu falei, gente, isso é muito sério. E aí ela fala dos ataques de raiva, e quando ela fala de ausência de sono, essa criança era tida como autista. A ausência de sono não é bem de autismo. Aí eu começo a desconfiar de um outro diagnóstico. Mas importa? Importa. Mas tanto, o que importa? É um ser humano em sofrimento. Importa mesmo abrir os braços, acolher e cuidar. Os detalhes profissionais, rotulagens de diagnóstico, vejam que lindo a medicina tentando separar os casos diferentes do TEA, com aqueles números todos no CID, no DSM-5, tudo isso é importantíssimo. Mas como as causas são espirituais, não perca tempo, ofereça ajuda, porque as causas estão lá, é lá que vocês têm que ir. Pois bem, aí eu suspeitei de uma outra questão muito rara.
A mãe mandou o vídeo. Se pudesse apagar aqui, seria bom. Com 4 aninhos, a mãe, o pai, isso se chama desespero. Dias e noites, lembram que ele não dormia? Por que não dorme? Falta de melatonina. E aí veio a ideia de uma síndrome, que é genética. Mas é genética como qualquer outra, a reboque do espírito imortal, que é a essência da vida. Nunca é o contrário. O espírito vai sofrer porque a genética alterou o cérebro. Nunca é isso. Vocês já imaginaram? Vocês entendem o desespero da mãe? Do pai? Do irmãozinho? Conviver com isto? Esse é o caso que o amigo da mãe entregou, pediu o contato para que pudesse ser conhecido o caso em si. Muito bem, ele avançando na direção de quem estava registrando. Pois bem, abrimos o caso dele correndo. Ela escreve, antes de nós abrirmos no e-mail, as atitudes do Lucas vêm nos assustando muito, em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao seu lado e também tenta quebrar toda a casa. Isso também não é do autismo. Hoje ele tem somente 4 anos e ainda conseguimos segurar suas explosões, mas temo pelo futuro. Imaginem ele com 8, 12 ou 15. Pois bem, centro espírita, reunião mediúnica, e depois da mediúnica, fluidoterapia toda semana, nas quintas à tarde. Antes da pandemia era tudo presencial. Lucas, a síndrome de Smith-Magenis refere-se a um problema, uma afecção, pela deleção, pela perda da parte do braço curto do cromossoma 17. Isso é genética. Um caso para cada 25 mil crianças foi parar na Sociedade Espírita Reencontro. E os outros, onde estão? Como estão? Pois bem, o que essa síndrome gera? Alterações do sistema nervoso central e periférico, retardo mental, lembram que ele tinha, distúrbios de comportamento e alterações do ciclo circadiano, relação sono-vigília, dormindo acordado, devido à inversão do padrão da secreção do hormônio, que é a melatonina. Foi o que nos levantou a suspeição, foi a questão do sono. Pois bem, abrimos o caso. Muito sofrimento. Não era propriamente guerra, mas era como se fosse. Desobsessão. Recente, ele, chefe da máfia siciliana. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável, outras com ódio, muitas, e desejo de vingança. O desespero tem causa. Então, queridos, tudo isto precisava ser visto e nós usamos pelo menos 3 reuniões, curiosamente, uma delas em Coimbra, Portugal, porque quando a mãe nos escreveu, ele melhorou, depois piorou de novo, quando piora, atende logo,
porque tem algum contexto a mais ocupando o espaço deixado pela reunião anterior. Entendem o que eu digo? Pois bem, aproveitei e pedi licença, uma equipe linda em Coimbra, e cuidamos de mais uma etapa, depois no Rio de Janeiro de volta. Então, olha a ideia, campos magnéticos preenchidos de amor e luz, ideoplastia, resgate de todos, no primeiro momento, do que foi visto, melhora das condições físicas e psíquicas das vítimas dele, encaminhamento para o hospital e desligamento fluídico do paciente. Então, meus amigos, o que acontece? Não tem outra forma de nós cuidarmos de dramas coletivos. E por trás de dramas humanos bem pessoais, existem dramas coletivos, como nós estamos vendo toda hora. Ou são dramas como a queda de um avião desencarnando 300, sem que outras questões provocativas estivessem por trás, ou são questões ligadas a isso. Querem ver uma coisa preciosa? Quem é da área da saúde, mas também quem não é. Nós estamos fazendo uma medicina que é a medicina mais preventiva que há, além de curativa. Por quê? Porque todos os desencarnados nessas condições, sabe-se lá quanto tempo permaneceriam no mundo dos espíritos, até que pudessem encontrar um casal, uma chance, em qualquer lugar do mundo, para uma nova vida. E como viriam para essa vida? Vitimados ou vitimantes de um passado ainda mais remoto. Quando você cuida deles, não tem medicina mais preventiva, porque você cuida do ser humano, você cuida do psiquismo, das coisas, da mente, da alma, do espírito desencarnado e do perispírito. Então, é uma medicina daqui para lá, porque o telefone está tocando daqui para lá. Nós poderíamos dizer, não vamos deixar os espíritos superiores fazerem tudo. Não vou fazer, não. Se nós só encontramos, ou quase que só, é claro que eles estão fazendo muito, mas são tantas as questões deixadas do grande passado, que há muito sofrimento e de origem em vidas muito antigas. E nós temos a chave. Ninguém tinha a chave. Ninguém. Jesus entrega a Kardec, Kardec entrega aos dirigentes espíritas. Vocês entendem isso? É a chave de algo que nunca houve. Me perdoem o entusiasmo. Enfim, seguimos. O que acontece? Melhora imediata de alguns sintomas, atenuação das crises, e aí, quando foi na terceira ocasião, nós, na terceira reunião para ele, abrimos então novamente, havia um outro contexto, e aí, quando a espiritualidade viu que eu queria entrar mais adiante ainda, procurar outras questões pendentes, meu pai, desencarnado, ele me diz, filho, calma, é o que é possível agora. Ele disse também, nós agora não podemos tudo, ou não podemos mais, como você gostaria, vamos dizer assim. Ele não pode ser curado agora, porque ele, não que eu quisesse chegar a esse ponto, o extremo do bem, para ele, né? A cura em critérios médicos, mas no sentido de uma coisa mais expressiva de melhora. E ele quis dizer, olha, está de bom tamanho,
Tipo assim, esquece um pouco, vai cuidar de outras pessoas. Mais ou menos isso, né? Pois bem, e aí, claro, por isso que eu coloquei entre aspas, porque foi de pai para filho, como se diz. Hoje ele tem toque, ele cresceu, ele é outra criança, mas ainda tem um toque pelo menos moderado. Mas a troca valeu muito a pena. Muito a pena. Muito bem. Guilherme, Salvador, Bahia. 5 minutos. Tá bem, eu conto esse caso e paramos. Tá bom? Muito bem. Escreve a mãezinha dele. Pena que não dá para ouvir o som. Aqui o vídeo, um primeiro vídeo gravado pela mãe. Ele em crise, como é que se diz? O vídeo está virado. Então, o que acontece? Esse é uma criança... Obrigado, querida. É uma criança dentro do espectro, classicamente. Né? E a mãe encontrou, por alguma... Muito obrigado. Por alguma forma... O contato, fez contato, eu falei nome completo, idade, endereço, foto ou vídeo, ou tudo. Quanto mais informações, melhor, porque se eu vejo o vídeo, não é curiosidade boba, é para que eu estime a gravidade. Quando o médico estima a gravidade, ou qualquer outro profissional de saúde, ele vai dedicar, ele vai fazer a estratégia. Esse caso na frente do outro. Entenda? Esse pode esperar um pouco, esse não pode esperar. E esse esperou muito pouco realmente. Muito bem, então é o Guilherme, de 6 anos. Não sei por que ficou virado. Chorando, se batendo. Atormentado. O pai ou a mãe filmando. Isso, como às vezes eu digo numa palestra, isso não é manha. Pois bem, ele foi tratado, guerra, muitas vítimas. Não apenas dele, mas ele tinha muita responsabilidade no que aconteceu. Vítimas sendo aliviadas, recolhidas, envolvidas em campos benéficos. E aí, a mãe me liga num dia, diz, olha, doutor Sérgio, ele está tão melhor. Eu falei, a senhora se importa de gravar um vídeo? Porque eu também quero ver o nível da melhora mesmo, né? E esse é o vídeo. De tal maneira que ele completamente melhor, e ela entrando para dizer, dá tchau para o doutor Sérgio, algo assim. Né? Só tem um detalhe aqui nesse vídeo, que eu vou voltar, que não é recomendável. Ele está com um tablet. Mas depois, claro, eu conversei, porque ele não é meu paciente. Ele é paciente do atendimento fraterno, vamos dizer assim. Não presencial, porque nós no Rio e ela em Salvador. Dá tchau para o doutor Sérgio. Vocês viram o primeiro sorriso dele, que foi também o primeiro que eu vi. Sérgio, tudo bom? Ao sotaque baiano. Vocês reparam o sorriso da mãe? Isso não tem preço. Vocês entendem? Muito bem, acho que agora veio um outro caso. Vamos ver o Rafa da Itália depois? Ou querem ver agora logo? Vocês que sabem.
Eu acho que é melhor depois, não é? Eu estou à disposição, vocês aqui. Falta 8 minutos ainda, pode ser? Mais um, vamos lá. Agora, foi por WhatsApp, a Fabiana, brasileira, casada com um italiano, 3 filhos. Um filho, o Rafa, é Raffaele, que é um nome que é comum na Itália. Seria o Rafael. E aí ela chama de Rafa, né? E aí, então, ela me manda mensagens pelo WhatsApp. Roma, a cidade dela. 9 anos. Vários tratamentos sem melhora. Dificuldades dos pais. Separação iminente. De novo. Problemas psíquicos leves em seus 2 irmãos, mas muito leves. Eu queria fazer uma observação, pena que o colega, o Tiago, não está agora, mas mesmo com esse aspecto genético, que facilita e justifica que irmãos entre si, gêmeos ou não, incluindo meninas e meninos, tenham expressões diferentes do TEA, isso tem mesmo uma base genética. Mas mesmo assim, a origem é espiritual. Porque é muito comum em família que um tenha se comprometido e outros também. Incluindo pai, mãe, avó, tio, irmão menor e irmão maior. Vocês entendem? Então não é porque... Olha como tem que ter muito cuidado. E isso é uma coisa que os médicos, como que entendem que se tem vários na mesma família, é porque a causa é genética, mas não necessariamente. Tem expressão genética? Claro que tem. Mas a origem é espiritual, envolvendo dramas semelhantes de vários espíritos que foram acolhidos naquela família. Por que não? Por que separar se pode juntar na mesma família? Não é verdade? Muito bem, olha lá. Problemas tal. Assistiu palestra na internet. Estou sendo invadida por pensamentos suicidas. Me socorra, por favor. Ou seja, cuidar do filho é cuidar da mãe. E sabe lá de quem mais. Hoje meu pensamento tipo, ou eu ou o Rafa nessa existência. Espírita. Olha como tudo é delicado. Enfim, cuidamos. Olha aqui, ó, ficou depois. Ó, esse é o Rafa. É um primeiro vídeo. Quando eu peço, vem 1, 9, 20. Por quê? Porque o familiar, ele quer ajudar. E ele quer que nós saibamos o que está acontecendo. E eles, às vezes, têm esse sentimento, olha, quanto mais informações eu enviar, melhor. E é verdade. Ele sendo filmado pelo pai, italiano, numa crise de choro, reclamando algumas coisas em italiano. Engraçado, um erro acho que da passagem do arquivo para o outro computador. E aí eu estou ouvindo ele desesperado no quarto, e a imagem dele não é essa, é uma outra da porta. Aí, ó. Quando eu olho se eu clicasse, vocês veriam ele lá, batendo dentro do quarto em tudo que havia. Aqui a vozinha dele. Aqui ele em crise, o pai no lanche o acolhendo. Ó, o computador separou som e imagem. O que acontece? Ela me escreve, logo depois, o WhatsApp.
Aí passa mais um tempinho, ela manda outra mensagem. Deixa eu só concluir este caso, se durante o lanche, sundae de chocolate e tudo mais, não é? Se durante essa outra fase vocês conseguirem colocar para funcionar. Eu me lembro, não dava, mas valeu pela boa ideia. Então, olha lá, e mais um tempo sem crises. Então, esse é um caso, ali ele está no carro, num desespero só, antes do atendimento. Na passagem para ali, misturou tudo, infelizmente. Essa é a mãe. Vejam só, a felicidade. E aí fizeram um convite para um seminário sobre medicina e espiritualidade numa cidade da Itália chamada Padova, que é Pádua, de Santo Antônio de Pádua, que é o mesmo Santo Antônio de Lisboa. Muito bem, e aí nós fomos. Ela falou, você vem para a Itália? Eu falei, vou, de novo. Aí ela falou, posso ir? Eu falei, claro. E aí tinha um grupo de pessoas da área médica e espiritualistas e espíritas. E aí eu fiz um semináriozinho sobre medicina da alma. Quando eu falo do caso do filho, ela levanta o braço, posso ir aí na frente? Eu fiquei pensando, para quê, né? E aí ela vem, olha, ela toma do microfone e ela testemunha para o público presente quem era o filho dela antes, quem era o filho dela depois. De novo, os médicos que cuidavam dele nunca tinham visto isso, nem nada parecido. Esse é um caso, ou nós erramos, todos os médicos, o diagnóstico, e não era autismo, não creio, ou autismo não é obrigatoriamente, como ainda parece para a maioria dos casos, que não tem cura. Entendem o que eu quero dizer? E aí ela fez questão de ir lá. Olha o sorriso dessa mãe. Enfim, a foto não está grande coisa, mas o que importa, o que importa é o sorriso, não é verdade? Muito bem, olha isso. Ai, que pena, que pena. O que é isso? É o sorriso dele, sem eu pedir. A mãe faz um vídeo para ele mandar como que um beijo para o Dr. Sérgio. E aí ele fala em italiano, ela fala para ele, dá para escutar, e aí ele, um bacio, tio, um bacio. E olha esse sorriso. Esse é um caso que nunca mais teve manifestações de autismo. Então, tem uns vídeos aí, conforme for eu reúno vocês aqui na frente, sem projetar, e mostro na própria tela do computador. Vocês vão ver ele depois brincando no play com os dois irmãos, outra criança. E aí, por último, eu coloquei, porque nós não podemos perder a origem, não é? E tudo isso nós devemos a muitos espíritos, muitos, não é? Vou dizer aqui uma lembrança. Vocês ouviram falar de Philippe Pinel, psiquiatra francês, tem um hospital público de psiquiatria no Rio de Janeiro que o homenageia. Philippe Pinel encontrou uma psiquiatria horrível em Paris. Os pacientes eram prisioneiros, acorrentados. E ele diz, olha, está tudo errado. Tipo assim, olha, vamos cortar essas amarras, essas contenções, essas correntes. E ele é um pioneiro por isso, ele liberta os pacientes de toda a França, começando por Paris.
Assim como hoje nós temos uma outra ideia, antigamente nós tínhamos manicômios, os pacientes internados, hospícios, vimos coisas horríveis acontecendo. Barbacena é o pior exemplo. Então, gente, o que acontece? Vou dizer para vocês, o pessoal envolvido com isto é como se Pinel tenha voltado. Só que agora, a doutrina espírita e as ferramentas espíritas permitem que outras correntes sejam devidamente desfeitas. As que faltavam. Porque quando você vê corrente física podendo, juridicamente, você rompe aquilo. Hoje é uma outra questão, muito mais extensa, de uma expressão que o mundo nunca viu. O que nós temos de doentes mentais hoje, saindo um pouco fora da questão do TEA, é uma coisa impressionante. O Brasil é o país do mundo com o maior número de casos de transtornos de ansiedade. Campeão de bilheteria. Depressão, suicídio, e todas essas questões se relacionam. Quem não enxergou ainda, só para reflexão futura, a relação entre transtornos mentais, guerras, abortos, suicídios, ignorância, a tríade devastadora, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a indiferença. Me perdoe, uma tríade de 4. Então, queridos, viva Felipe Pinel moderno, nos dando, com as ferramentas espíritas, nos dando uma ideia daquela medicina preventiva tão bacana, sem que ninguém saiba, mas o mundo precisa conhecer, porque o contingente de necessitados é enorme e ninguém acompanha isso. Entrando nesses domínios, vocês vão ver, eu diria de uma outra maneira, de verdade, que mundo é esse? Porque quando nós líamos Kardec, Expiações e Provas, e Hierarquia dos Mundos, lembram? Primitivos, expiações e provas, regeneração, mundos felizes e mundos puros. Ah, lindo! Mas o que é a Terra, como um exemplo daquele um pouco além do primitivo, nós agora, trabalhando na Seara, é que nós vamos ter uma ideia melhor. Nós comentamos assim para motivar vocês. Não é para um efeito contrário, de desânimo, pelo contrário, é de luta. Muito bem, eu soube que o café está pronto.